TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que o programa é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, quarta-feira às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, mandar alguma mensagem, reclamação, sim, perguntas e sugestões, é só vocês enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só vocês escreverem lá em cima na página TV Correio da Manhã. E aí você vai abrir a página, vocês escolhem lá o programa Enfoque Espírita. Vocês vão ver, além do programa, lógico, uma excelente programação. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Mais importante ainda também é que o canal 16, TV Correio da Manhã de Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês antenarem para o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Antes de nós falarmos sobre a nossa palavra de vida eterna, né, a nossa mensagem de hoje, temos aqui no auditório duas pessoas muito simpáticas, sabe? Se você falar alguma coisa, qualquer coisa, as pessoas já estão rindo. Como eu também já gosto de rir um pouquinho, entendeu? Então está aqui ao meu lado Ana Mota, tá certo? E Lourdes Martins. As suas considerações iniciais, por favor, Ana. Bom dia, muito prazer estar aqui, Luiz. Parece que a gente já se conhece de longa data. Longa data, né? Isso. E é um prazer estar aqui, conversando um pouquinho. Perfeito. É um prazer também, Luiz, um prazer conhecê-lo de perto, né? A gente já conhece, mas não tinha ainda tido contato. Um contato. Então é um prazer muito grande e uma oportunidade de podermos aqui falar sobre a doutrina e algumas coisas que a gente precisa falar de novidades. O contato todo foi através da Isaura Hart, né, lá da UMEP, que falou assim: Luiz, olha, temos aqui uma casa nova abrindo em Petrópolis. Deixa eu olhar aqui. Lar Espírita Doce Maria, não é? Lá em Nogueira, gente, na rua... Peraí, São Paulo, 423, Casa 2, lá em Nogueira, tá certo? Certo. Então, o que vocês querem? Fazemos primeiro falar sobre o lar ou fazemos a leitura? Vamos fazer a leitura, né? A leitura inicial, muito né? bom isso. A leitura é a base para a gente, né, para a gente poder falar. Pois é, olha só, nada é por acaso, né, gente? Olha só. Palavras de Vida Eterna, né? Capítulo 124, olha o tema. Permaneçamos fiéis. Nada mais, olha só, se não fossem fiéis à doutrina, elas abririam uma casa nova? Eu acho que não. Estou muito bem em casa, graças a Deus, não é assim? Mas não é o que elas pensam. Tá certo? Então vamos lá, gente. Permaneçamos fiéis. Abre aspas.
Além disso, requer-se nos dispenseiros de cada um se ache fiel. Fecha aspas, Paulo. Encontramos isso em 1 Coríntios, capítulo 4, item 2, versículo, perdão. Vou pedir uma gentileza a vocês. Eu faço um parágrafo, vocês fazem outro? Pode ser assim? Vamos comentando rapidinho? Tá bom. Ótimo. Então vamos lá. Num aparelho, a segurança da proteção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Então, gente, nós vemos aqui, dentro do centro espírita, cada um tem o seu lugar. Muito embora o lar, né, ele seja um colegiado, todos têm responsabilidade. Não é assim? Tá certo? Em qualquer e aí lugar. eu gosto. Você sabe que eu não gostava muito de Paulo de Tarso. Eu não gostava. Porque eu fiz com o Gama, lá no CE, um curso da Bíblia através da parte espírita. Eu falei assim, esse homem só quer fazer circuncisão, gente. Meu Deus do céu, pega outro tema. E ele insistia, até que eu vim a entender Paulo. Hoje, eu estou dizendo, gente, se não fosse Paulo de Tarso, será que nós teríamos a doutrina espírita? Sim, nós teríamos. Mas o grande expoente lá atrás foi de Paulo de Tarso. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Seu Luiz, se Fala. permite. Se não fosse Paulo de Tarso, acho que a gente não conheceria Jesus. Porque ele a pegou quando ele mudou o vetor dele, né, o lado, lá no, ele exato. foi fundando igrejas, ele pegou mesmo no arado e seguiu. E fez. E viajou e fundou casas. Eu não sei como é que ele tinha tanto vigor para fazer todas aquelas viagens. Bom, vamos lá, dona. Sim. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Exato, Isso, é o que né, nós estamos falando, né? Na obra do Evangelho é muito importante, é imprescindível mesmo que a gente saiba o nosso lugar e do investimento que nós estamos fazendo para nós e para todos aqueles que estão lendo a doutrina de Jesus. Então, isso é muito importante, essas atribuições, né, que nós temos a partir do momento que a gente conhece a doutrina, como diz Emmanuel, nós já estamos comprometidos. Exatamente. E o interessante disso tudo que Jesus não diz faça. Ele simplesmente falou assim, ó, esse é o caminho. E eu sinceramente, fico muito feliz com isso. É verdade. Tá certo? Porque respeita o nosso livre-arbítrio. Também, né? Não Também. É? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora você escolhe. Isso aí. Isso aí. Você quer fazer o seguinte, Ana? Posso. Vamos lá. Vai, você é o anfitrião. Faz. Uma faz, você faz. Então tá bom. Vamos lá. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sob as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional, e estarás proclamando a verdade, mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. Olha aí. De leve um puxão de orelha, né? Você aceitou? Você está com responsabilidade. Faça o melhor de acordo com o seu grau evolutivo. Verdade. Se você não fizer, te dou uma situação, umas, como é que se diz aí, toalhas quentes para amenizar a situação. Mas na segunda vez, não. Porque quem erra uma vez,
a situação lá em cima, você, ó, toma cuidado. Se você erra 2, já ficou no perigo. Não é assim? Então vamos lá. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Então nunca sabemos ao certo quem está ao nosso redor. Exato. A gente pode estar lá com, né, com a O rota, direcionamento. tudo com direcionamento. Mas se tem alguém ao nosso lado que bota uma bomba na casa de máquinas, vai tudo pelos ares. Então precisamos ver o todo, a sociedade, o que está tudo em nosso, ao entorno, né? É as advertências que o Cristo nos fala, nos diz, né? Aliás, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: tudo é bom, mas nem tudo me convém. Isso eu acho fantástico. É a frase. Sabe, engloba tudo. Tudo. Posso aceitar Jesus? Olha, tudo é bom, mas será se ele me convém? Lógico que me convém, não é isso. Mas a gente vê, porque tudo vai variar, acredito eu, do grau evolutivo de cada um. Ah, mas Jesus não é isso tudo que você fala. Tá bem, respeito a sua opinião, porque o grau dele ainda não alcançou determinadas áreas para senti-lo tanto, eu vou dizer fisicamente, porque na realidade ele está perto da gente. Você sente as emanações positivas dele. E mais do que nunca, quando a gente faz alguma coisa para o outro, como é que você vai explicar a satisfação que tem aqui dentro de nosso coração? Vamos colocar que o coração seja a sede do sentimento. Não sei se mas a gente sente por ali, não é isso? Através, logicamente, da razão, né? Sim. Então, E esse me convém, a gente tem que lembrar também que o que convém a mim, mas e o que está em torno de nós? Convém àqueles que estão em torno de nós? Exato. Né? Pensar no outro, porque o que me convém ele pensa nisso, a mim e aqueles que estão ao meu redor. Agora, dos outros para com a gente Aí já não sabe. Como diz já, o Divaldo, aí já é o problema do outro. Do outro. Né? Não é o É meu. que nem que daqui. A gente não sabe se alguém vai jogar uma bomba na casa de máquinas, Mas nós temos que estar alerta para não acontecer. Exatamente. Com certeza. Né? Então vamos lá. O senhor. Ah, sou eu? Depois. Ou nossa Quer que eu leia? amiga Quer que eu Lu. leia? Vai lá, Lu. Então, qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que se esperarmos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. Importante isso, né? Que se a gente esperar por ele, ele espera por nós. Porque nós temos um movimento nosso, natural. E ele espera o nosso movimento para que a gente possa agir e ele agir em torno do nosso movimento. Não é só o movimento dele, a gente precisa partir de nós. Ele aguarda isso. Que venha de nós para que ele possa agir. Se ficar só no... Não, deixa Jesus vai agir. Não, ele espera que a gente... O cego, ele esperou Jesus chegar. Quando Jesus estava passando, o cego ficou chamando por ele. E aí, quando ele escutou o cego, a multidão dizia, cala a boca, cala a boca. Exato. Ele, não, mas eu quero falar com Jesus. Aí ele foi até o cego e o que falou, o que você quer que eu faça por você? Mas esperou o movimento dele berrar por ele, pedindo socorro que ele queria ser curado. Então, é o movimento de cada um de nós. Exatamente. Né? Exatamente. Ótimo. Vamos lá. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Isso é uma coisa fantástica. Essa consciência Eu faço uma... aí Exato.
As leis de Deus estão escritas aonde, hein, gente? Nela, né? Não é? Na nossa consciência. Eu custei aprender isso, gente. Vocês acreditam nisso? É? É. Mas como, gente? Está lá, sim. Está no livro? Está no livro. Porque nós fomos criados por Ele. Ele nos deu, parte dele tem uma chama dentro de cada um de nós. Essa chama, mesmo pequenininha, tem todas as qualidades inerentes ao Pai. Eu digo Pai, gente, mas porque senão fica uma coisa... só o homem... Elcia, não. Eu já estou mudando para energia, sabe? Porque a energia não fica assim, o mundo é só dos homens. Não tem nada disso, gente. Se não fossem as senhoras, o homem não nasceria, gente. Por que essa discriminação? Não existe isso, gente. Vamos parar com essas coisas. Não, sabe? A gente vai continuando, isso aqui não vai parar, mas eu acho ótimo. Então vamos lá. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. Isso é muito importante, né? Isso aí. Que delegar para o outro é muito fácil, né? Não. Você é que errou, eu não. Eu não. E outra coisa, né? As responsabilidades que nos competem. Aquele colegiado lá do lar, perdão, a responsabilidade não fica só por em cima de uma pessoa. Uhum. É o colegiado que ali é envolvido igualmente de acordo com o grau evolutivo de cada um. Se vamos supor, o colegiado está no grau 5, de repente tem um que está no grau 4, não, vamos falar para o 5 e deixa o 4 para trás. Não existe isso lá em cima. Uhum. E aqui embaixo também não, né? Porque eles é que nos dirigem. E nós vemos aí a responsabilidade de manter uma casa. Finaliza o último parágrafo para a gente entrar, porque senão eu não estou entendendo que colegiado é esse. Exatamente. Não é? Aí a gente entra no último. Aí diz assim, o próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama, para servir no arado junto ao homem, deve ser assim animal fiel. Fiel a quê? Às leis de Deus, gente. Aqui foi uma metáfora que ele colocou do boi, mas nós temos que ver ali as situações que nós pedimos para passar. Vamos passar aquelas 3 situações. Arrependimento, reparação e expiação. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, claro que nós temos que passar por essas 3 etapas. Uhum. É lei dele, não é nossa lei. Porque se nós estamos ainda num orbe de provas e expiações, é que nós não alcançamos o degrau número 2 da escada de Jacó. Eu acho que nós estamos ainda tendo no 0,9. Estamos olhando para a escada. Não é assim? Estamos olhando para a escada. Nossa, olha o povo lá em cima e a gente aqui embaixo. Né? E a gente vê exatamente como as coisas funcionam positivamente, encaixando as coisas. Trouxemos vocês hoje, a primeira vez, não vai faltar outras vezes, com certeza, tá certo? Já ficam sabendo disso, hein, gente? Olha lá, permaneçamos fiéis. Claro, gente.
só porque eles abriram uma casa, ah, não vou mais frequentar aqui, vou frequentar lá. É a mesma coisa. Mesma coisa. Sabe? E precisamos de muitas. Exato. Ainda estamos no estágio Isso. que precisamos de muitas. Exato. Mas eu vejo que Jesus é muito sábio. Primeiro, ele dá um pequeno passo. Depois fala assim, o chão é firme. Aí vem com uma carga de responsabilidade para vocês em manter. Primeiro é manter fisicamente, com despesas, essas coisas todas. Em segundo, é exatamente propagar o que ele nos pede. Tá certo? Mas já nos avisaram que temos que fazer o primeiro intervalo, gente. Ah, tá bom. Tá certo? Demos um pequeno início aí para falarmos do lar, não é isso? E daqui a pouco nós voltamos, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Espírita voltando em Enfoque Espírita. Olha só como é que eu já tirei o enfoque, tá vendo? O programa Espírita, eu acho isso ótimo, sabe? Esses ensaios que a gente tem. E lembrando que o Terceiro Seu, né, está com a Praça Florida de Livros aqui em Petrópolis. Tivemos a presença aqui na sexta-feira, lá no Palácio de Cultura de César Braga Said e o coral da UMEP, né? Foi um evento assim excelente. Ele é escritor, tem já publicados pelo menos 40 livros. Foi muito agradável aquela noite lá. No sábado, gente, eu estou falando o que eu participei, tá? Tem outras atividades acontecendo aí. E no sábado, às 15 horas, lá na UMEP, tivemos a palestra de Felipe Mascarenhas. Mas é lá do Rio de Janeiro. Não me pergunte, é uma dessas siglas que eu não consigo decorar. Sabe? Mas tudo bem. E depois, aliás, isso na parte da tarde. Na parte da manhã, no sábado passado, teve a abertura da livraria Oswaldo Cruz, onde está se vendendo os livros espíritas a um valor muito acessível, tá certo? Teve lá presente o Júlio Carvalho, né? E o grupo Voz do Coração, creio eu que seja lá do Oswaldo Cruz, tá certo? E temos aí também outras atividades, né? No domingo, ontem. Foi lá em São José do Vale do Rio Preto, Café com o Evangelho. Olha, duas coisas ótimas. Primeiro, o café, né, para nos alimentar o nosso corpo físico. E o segundo, o Evangelho para o nosso espírito. Isso lá foi a equipe da Praça Florida de Livros que foram até lá. A programação é extensa até o domingo, dia 27. Olha, é uma preitada boa, hein? Agora, tu imagina se a gente vai em todos esses eventos. Olha, o pessoal diz assim, o pessoal vai tanto à casa espírita,
tem tantas responsabilidades com a casa que o pessoal diz assim: eu acho que eu vou trazer minha cama para cá. Não é assim que se fala? Sim. Tá certo? Gente, então agora vamos falar exatamente do Lar Espírita Doce Maria, lá na Avenida São Paulo, 342, Casa 2, em Nogueira. E temos aqui Dona Ana Mota e Dona Lourdes Martins, claro, né? Aliás, vocês são jovens igual, mais jovens do que eu, né? Naturalmente, né? Tá certo? Então, nos diz lá como foi feito, como se programou lá para o dia 1º de fevereiro de 2025. Nos conte isso, Ana, por favor. Então, a gente já vem na Seara Espírita já há um tempo, há quase 30 anos. Não beleza. É de agora. E nossa casa que vai fazer, né, nossa casa anterior, o GEAL, lá em Correias, que vai completar 20 anos agora. Oh, que ótimo. Então, é um grupo que trabalhou desde a fundação do GEAL. Nós chegamos, o GEAL tinha 5 anos. E aí o GEAL está pronto, entregue, né, com tarefas já consolidadas, com a sede própria. Né? Me explica o que é GEAL. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, em Correias. É do Pedro? Isso, Pedro de Alcântara. Pedro todo. Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, exatamente. Exatamente. Então, Pedro, fundador. Nós estamos em 2025? Isso. Sim. Eu entrei em 2012. Eu conheço esse moço há uns 13, 14 anos atrás. Quase na época da fundação, né? Quase na época da fundação. Aliás, não tirando o foco, a história desse moço é muito interessante. Muito interessante. Mas vamos falar da fundação lá, né, do Lar Espírita Doce Maria. Doce Maria. Então, aí o GEAL, né, já funcionando, já com a sua sede própria, havia a necessidade de um grupo em Nogueira. Não tem, né? Entendi. A gente precisa de mais pontos de luz. Então, um grupo trabalhadores do GEAL, certo, que resolvemos, então vamos fundar mais um grupo. Que ótimo, em Nogueira. Gente, Precisam em Nogueira e um em Itaipava. Né? Que o GEBEM, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, foi fundado inicialmente em Itaipava. Sei. Inclusive na casa de uma amiga nossa, inicialmente, lá em 2001. Mas o GEBEM hoje também já caminha, já tem a sua sede própria. Que ótimo. Só que eles conseguiram comprar em Pedro do Rio. Então eles saíram de Itaipava e foram para Pedro do Rio. Ótimo. Então temos lacunas em Itaipava, onde nós moramos, e alguns fundadores do lar moram em Itaipava, e também em Nogueira. Mas como tinha pessoas, moradores de Itaipava e moradores de Correias, resolvemos ir para o meio do caminho em Nogueira, que também não tem. Exato, ótimo, excelente. Então, aí tivemos então a inauguração no dia 25 de março. Foi quando vocês abriram as portas, né? As portas para o público. No dia 1º de fevereiro, fizemos uma reunião informal lá em casa, com essas pessoas já trabalhadoras, já com trabalhos, tarefas de assistência social. Nós já com esse conhecimento já de algumas casas, né, que auxiliamos, e resolveram amigos que já trabalhavam há algum tempo, juntos. Então, vamos para essa nova empreitada? Vamos, mais um grupo, olha, não somos só nós, é um grupo. Não faria isso, eu falaria assim, vambora, gente, vambora. Vambora então, vambora. Então,
E aí a ideia do nome eu gostaria que a Lourdes explicasse. Pois é. Pois é, o nome, Luiz, Doce foi uma Maria. coisa muito interessante, porque como a gente já vem com algumas experiências de outras casas, nós assim que chegamos aqui em Petrópolis, eu percorri algumas casas até conseguir me encaixar em alguma, né? Então fui por Oswaldo Cruz, fui para a UMEP, né, União Municipal Espírita. Depois de um tempo a gente conheceu o GIC, Grupo Espírita Irmã Catarina, no Bingen. Da Elziele. Que tinha um ano de fundada. Tinha um ano de fundada. Então a gente conseguiu algumas experiências nessas andanças, né, quando nós chegamos aqui. E o Grupo Irmã Catarina foi um grupo muito importante para nós, que nos deu muita base realmente, né? E aí a gente foi caminhando até que um dia o Pedro do GEAL me chamou para auxiliar na evangelização. Olha. E ali eu fiquei, até porque era mais perto de Itaipava, Correias, né? E ali eu fiquei, depois a Ana veio, porque como ela fazia parte da diretoria do Irmã Catarina, ela veio depois. E ali foi. E aí quando como a Ana explicou, que a gente resolveu um grupo formar uma nova casa, em que a gente já tinha uma estrutura boa para a gente sustentar um lar, né, uma casa, eu falei com a Ana, eu não gostaria mais que fosse grupo ou casa espírita. Eu acho que a gente precisa, de acordo com o trabalho que a gente executa, que é o enxoval que nós temos lá, né, das grávidas, assistência aos moradores de situação de rua e algumas coisas que nós fazemos, eu acho que a gente tinha que ser uma outra forma de receber as pessoas, um lar. Eu acho que tinha que ser um lar. O lar é aquele lugar onde você chega e tira seus sapatos, tira sua roupa. Ai, cheguei na minha casa, cheguei no meu lar. Agora eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu me sinto bem. E aí foi acontecendo isso e fomos perguntando para as pessoas, tudo a gente ia perguntando. O que é que vocês acham? Lar. E aí foi lar Doce Maria. É um lar que é para acolher. Quem acolhe? Maria. Aí Doce Maria por causa da música Doce Maria. Não conheço. Suave lírio de luz, né? Essa música linda. Então Doce Maria. E um amigo nosso, do Oswaldo Cruz, o nosso querido amigo e irmão Luiz Guilherme, que virá aqui ao programa. Virá semana que vem. Então. E ele falou, gente, eu acho que não poderia ser só lar Doce Maria. Tinha que ter alguma coisa para identificar a espírita. E aí ele falou, vamos, então ele participou dessa ideia toda. Então, Lar Espírita Doce Maria. E aí a coisa foi acontecendo. Ótimo. Aí os próprios frequentadores, os tarefeiros, foram fazendo a logotipo, cada um com a sua sensibilidade, e nasceu o Lar Espírita Doce Maria. Foi assim. Lembrando, gente, Avenida São Paulo, 423, Casa 2, Nogueira. Não é isso? A pergunta que não quer calar. Fale, então. Enche as pessoas perguntaram, meu Deus, como é que ficou o lar nessa última enchente que teve, né? Lá não teve. A espiritualidade cuidou direitinho. O primeiro lugar que nós vimos, e aí nós demos uma volta, porque teve alguns empecilhos, mas voltamos quando fomos lá para alugar, 14 dias depois da fundação, era aquele lugar que a espiritualidade tinha preparado. Que coisa eu queria só colocar uma coisa. Isso. Nós pensávamos, né, em alguns grupos, de que fosse em Nogueira. Nogueira era o local que a gente gostaria que fosse mesmo. Porque dá o acesso a Itaipava, Correias e alguns próximos que já tem, né? O GBEM em Pedro do Rio. Então, Nogueira seria um local ideal, até porque Itaipava, a questão financeira era muito maior, né? Para a gente alugar e mais difícil de local. Então, Nogueira. Então, nós saíamos todo final de semana, íamos para Nogueira para procurar locais. Nós já tínhamos visto esse local que tinha nos indicado, mas a senhora não queria alugar. Ela disse que não queria alugar. Fomos lá. Já tinha pessoas na frente. Já tinham pessoas na frente. Ela já tem 3 pessoas na frente. Então nós fomos embora cabisbaixos. Que pena, esse local era lindo, era maravilhoso. Fomos embora. Uma rua tranquila, fora desse problema de enchente. Que tem a praça, é a rua atrás da praça.
E a Ana ficava, liga para ela. Eu falei, não vou ficar incomodando, porque ficar ligando toda hora era capaz dela até ficar chateada e dizer, eu não quero mais alugar nada e tal. Então não vou ficar ligando, não. Na semana seguinte, saímos em busca de novo em Nogueira. Andávamos por Nogueira, sobe e desce. O grupo todo. Uma excursão por Nogueira. Vocês vão por aqui, a gente aqui, ela ali, e a gente fazia aquela excursão. E encontro uma amiga na Praça de Nogueira. Aí eu falei assim, e tal, nós estamos aqui procurando e tal, e o filho dela brincando, e o filho dela é meu evangelizando lá do Geal. Imagina. Aí, olha, eu tenho uma pessoa aqui que está querendo alugar uma casa. Então me leva lá agora. Só que ela quer que eu alugue. Ela queria que ela alugasse essa minha amiga, porque ela estava procurando ela também. Ela era uma das que estava na fila. Ela estava na fila. Mas só que ela disse, não vou poder, porque algumas situações que não daria para ela. Então vamos até lá comigo? Fui até lá, nisso a Ana estava em outro lugar, passei por lá, falei, Ana, tem uma casa ali alugando, vamos lá. Tá bom, chegamos lá, onde era? A própria. A própria. A própria. Aí eu cheguei e falei, não acredito, é aqui? É aqui. Quando batemos a porta, aí a proprietária, é você me desculpa, porque naquele dia eu estava muito atribulada, meu filho mudando, eu não pude dar atenção a você. Entramos na casa, a Ana começou a filmar para as pessoas que estavam aguardando nos seus lares, e começamos, é aqui, e foi. E Pronto. Foi ali a casa que a gente conseguiu através dessa engenhoca da espiritualidade. É aqui, vão lá, volta lá que é por ali. Vocês estão próximos, sabe aquela brincadeira, tá quente, tá frio? A gente estava morno. Aí quando encontramos essa amiga, começou a esquentar. Quando chegamos na casa, pronto, era a casa. Era a casa. Você vê Foi assim. só como a espiritualidade age. Por que foi negada a primeira vez? É simples, né? Não, vocês é que têm que verificar se a casa convém para você. Aí vem Paulo novamente. Paulo tudo novamente. É bom, mas nem tudo me convém. Exatamente. Seria conveniente para o colegiado todo? Pois é. E depois foi, né? Que coisa boa. Que coisa. E isso. ela hoje, a proprietária, participa de um evento dentro da casa, gosta, leva o filho também, porque o outro foi embora, parece que foi para outro país, né? E esse que ficou, ela leva ele também, ela participa, ela nos ajuda, toda hora ela vai lá doa alguma coisa, chega lá e, isso aqui eu pensei em vocês, toma aí, é assim, então... Imagina que coisa boa. Olha, eu já sei aonde que eu lhe conheço, foi lá do GEIC mesmo. GEIC ou do GEAL? Não, GEIC. Do GEIC, lá da Elsie Ellen. Da Elsie Ellen. Depois conversamos. Então, gente, aqui então, vamos ver como é que funciona atualmente lá o lar, né? As reuniões públicas é às... Quintas-feiras. Quintas-feiras, que horas? 20 horas. Isso. Vamos lá. Tem uma coisa muito boa que eu gostei muito. Sexta-feira, roda de conversa e reunião da mocidade e da infância. Da infância. Isso. Muito legal isso também. Isso foi uma ideia tudo da junto Ana. Ou é separado? Não, separado. Separado, a evangelização. Né? Aliás, as 3 funções são separadas. A reunião, mocidade e a infância. Tá. Isso foi uma ideia da Ana, que enquanto os pais ficam no salão, os filhos ficam na mocidade e na infância, né? E precisa já está convidado por uma roda de conversa. Alguém leva um tema, né? Chega lá, leva um tema, explana e aí coloca para a roda. Então há uma conversa, como a gente está tendo aqui. Então é na sexta-feira, que horas? 20 horas também. 20 horas também, que eu não coloquei. 20 horas. Muito bem. E aqui tem uma coisa que eu gostei muito. Entrega de enxoval a gestantes. Como é que surgiu esse nome? Enxoval Belinha. Então, uma família que já está conosco, que vai fazer 2 anos. 2 anos. Que está já conosco, né? Já na época do GEAL chegaram
com o luto pela Belinha, né? Belinha desencarnou, jovem. Então a família chegou à casa com aquele, né? Com todo aquele sofrimento, né? Do luto, né? Do luto. Então aí mudaram do Rio de Janeiro para cá e morando em Araras. E aí chega na casa espírita, o que é o maior consolo, né? Além do evangelho, o trabalho. Pois é, o acolhimento, né? Acolhimento. Eu acho isso ótimo. Sobre o acolhimento, nós vamos para o outro bloco, tá certo? Nós temos que fazer um segundo intervalo agora, tá bom? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita, voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos aqui com Ana Mota e Lourdes Martins, lá do Lar Espírita Doce Maria, lá de Nogueira, fundada agora recente. São bebezinhos aqui, entendeu? E querem falar mais sobre o enxoval de Belinha ou encerramos com esse... Enxoval. Vamos. É uma observação. Isso, eu queria também uma observação de que no dia 1º de fevereiro, como contamos, que foi a fundação. E por que o senhor está falando? É um colegiado? Por que é um colegiado? Que foram 30 pessoas que se reuniram e ali, naquele dia, numa reunião informal, fundamos o lar. Então é um colegiado porque os 30 estão envolvidos nesse colegiado. Tá, as decisões são em conjunto. Então tem os coordenadores, mas todos opinam. Então, por isso é um colegiado. E no dia 1º de fevereiro, o que nós tínhamos para a fundação do lar? Nada. Só tínhamos os 30, o mais importante, né? E a vontade. 30 pessoas e a vontade. A vontade não é a maior potência do espírito. Exatamente. Mas não tínhamos uma cadeira. Nem para vocês sentarem. Não, cada um levava a sua. Que coisa boa. No dia me lembra Paulo de Tarso, hein? Olha só, hein? No dia 14, achamos o imóvel. No dia 20 de fevereiro, fizemos o primeiro evangelho, cada um levando a sua cadeirinha. E um mês depois, dia 25, a inauguração oficial com a Isaura, conseguimos receber 150 pessoas do movimento espírita. Dividimos os ambientes, porque no ambiente principal do salão não cabia. Tem uma área externa, cobrimos com as cadeiras emprestadas. Nisso já tínhamos... Olha, agora nós temos um lar quase completo. Olha só que coisa interessante. O conceito de lar acolhendo logo no início tantas pessoas. Sim. Meus parabéns. E as pessoas querendo doar. Tanto que recebemos muitas doações. Muitas doações. Que maravilha. Eu acho isso computador, ótimo. televisão, geladeira, fogão. Tudo alguém dizia, eu tenho em casa. Eu tenho em casa. Aí eu falei, não, recebemos o fogão. Um bujão de gás, ninguém tem um bujão de gás sobrando para doar. Mas alguém tinha. Olha foi assim. Muito bom. E aí o enxoval Belinha, voltando para o enxoval da Belinha, ele se mantém através de madrinhas.
Ah, Madrinhas do enxoval, porque elas compram umas banheiras e aí ali colocam fraldas, colocam roupinhas. Algumas roupinhas usadas, mas em excelente estado, roupinhas para bebê. E essa banheira elas doam para as grávidas que uma vez por mês. Uma vez por mês vão lá. Então essas madrinhas são com apenas R$30 mensais, podem ajudar a manter. Aí uma vez por mês elas fazem uma reunião com todas as grávidas e eu me prontifiquei a ajudar na evangelização no ventre. Então a gente conversa alguma coisa sobre Jesus, a gente não pode falar muito porque não tem ali religião. Entendi. É um acolhimento àquelas grávidas necessitadas, mas a gente sempre fala de Jesus, porque Jesus em qualquer situação, em qualquer religião. E aí ali é distribuído enxoval e agora elas estão tentando fazer num final de semana, num domingo, porque aí pode ir os pais, os acompanhantes, as acompanhantes, a família toda. Então agora está indo a família. O primeiro domingo foi semana retrasada, que foi toda a família, inclusive os outros irmãos, né, os filhos das gestantes. Então todos saíram de lá com alguma coisinha, ainda ficaram na evangelização, então foi uma coisa completa, foi realmente um lar. E o tema da Praça Florida é esse acolhimento aí, né? Exatamente, a convivência. A convivência. Convivência. Olha só, gente. Olha que interessante, né? Como Maria diz, acolhimento, né? Sim. O pessoal diz que ela comanda lá um vale, né, dos suicidas. Olha que acolhimento que esta senhora faz a esse povo. Pois é. Eu não imagino isso. Mas não poderia ser melhor do que a mãe acolhedora. Lógico, né? Lógico. Eu achei muito bom esse nome. E o outro trabalho também muito importante, que pode às falar. vezes, né, as pessoas às vezes ficam na dúvida de faz ou não faz, mas nós não estamos aqui para julgar, né? Estamos aqui para acolher dentro das nossas possibilidades. Os marmiteiros de Maria. Pois é, gente, olha só, que é lá... É com o pessoal dos moradores de situação de rua. Também. De 15 em 15 dias, após essa roda de conversa na sexta-feira, eles preparam um lanche, cobertas, algumas roupas, mochilas, vão para a rua. Se angaria vai para esse povo. Para eles, tá. E eles pedem prece, pedem paz, eles se reúnem. Então não é apenas chegar e alimentar. É uma coisa automática. Não é automática. Não, pedem livros para ler. Pedem livros. O acolhimento. Né? Exato. E na terça-feira? Isso. Terça-feira vocês têm um tipo de acolhimento espiritual. Me explica direitinho, porque eu coloquei acolhimento, eu não sei bem se encaixa na função que vocês fazem lá às terças-feiras. Me diga alguma coisa, então, a por gente favor. já no grupo de estudos espíritas André Luiz, nós já fazíamos esse trabalho às terças-feiras. Começa às 5h15 da tarde. A gente chama de tratamento espiritual, ou seja, o tratamento para o espírito. Então as pessoas chegam lá com alguma dor, começou na nossa atividade, e alguém chegava lá, quer um passe, e aí começou, indiquei para vir outra pessoa, e a coisa foi crescendo e gerou uma reunião de tratamento espiritual. A gente não fala que é cura, porque ninguém cura ninguém, né? É o próprio que se cura, mas um tratamento espiritual, onde nós fazemos. Aí continuamos no lar, né? O GEAL continua também com tratamento e nós continuamos no lar também o tratamento, que é música, a gente canta, a gente faz uma leitura, a gente conversa. Então, assim, as pessoas recebem esse tratamento espiritual. Nós estamos ali só como intermediários da ação espiritual. Entendi. E ali todas as pessoas se sentem bem, porque a gente fica bem compenetrado com música, com leitura. Então é uma coisa bastante importante para a alma mesmo, para o espírito. Pois é um momento de literalmente entrega. acolhimento. Acolhimento,
Nossa. E a gente continuou fazendo e Sendo é muito material bom. de frente, mas Isso. por trás tem todo a situação espiritual. E então, gente, no dia 4/5, eles vão, o lar, né, está precisando de ajuda, lógico. E virá um grupo espírita, tá, do Rio de Janeiro, que é o pessoal, comédia com tom espírita. Vai ser no dia 4, às 17 horas, né? Eles são chamados Amigos da Luz e vão fazer uma apresentação lá no Teatro da UMEP. Rua... Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu, 295, tá? Lá na UMEP ali, tá? Passando a faculdade ali, né? Benjamin Constant, vocês seguem lá que vocês chegam lá. E eles vêm convidar. Nos diga rapidamente aqui sobre o pessoal do Amigos da Luz, que vão ajudar vocês através dessa comédia, né, com tom espírita. É um grupo de amigos, né, atores, comediantes e espíritas. Então eles têm vários vídeos deles na internet que as pessoas gostam muito, eles são muito agradáveis, são engraçados mesmo, mas sempre tem algo espírita, tem um fundamento espírita. É emocionante, é engraçado, mas tem o fundamento. Então são 2 atores que vão vir para essa peça, e aí a arrecadação, uma parte eles vão doar para o lar, para manutenção, porque nós pagamos aluguel. Sim, tem esses trabalhos sociais, então nós temos um bazar. Ganhamos nós também um bazar. Até um bazar nós ganhamos. E aonde fica o bazar? Na Estrada das Arcas, em Itaipava, número 114, logo no iniciozinho da Estrada das Arcas. Então as doações podem chegar direto ao lar ou, para quem está em Itaipava, lá direto ao bazar. Porque a gente reverte para, se for roupinha de bebê, para o enxoval. Se for roupa de aqui, Belinha. De Belinha, enxoval de Belinha, lindo o nome, gostei, né? Gostei, lindo Belinha. Nome. E para manter o lar, né? Exato. Então, gente, vocês estão convidados a todos, dia 4/5, é um domingo, às 17 horas, lá no auditório, no teatro, né, da UMEP, tá certo? Agora, não deixem para a última hora, porque os ingressos, como eles são conhecidos e as pessoas gostam, os ingressos antecipados estão a R$40, podem ser adquiridos direto na livraria da UMEP ou pelo site, tá? Pelo site Amigos da Luz. Lá no site vai procurar agenda. Aí já tem lá, 4 de maio, como comprar pelo site do Amigos gente? Da Luz. Então, por favor, façam suas doações. É uma causa nobre, não é nada. Outra coisa, gente, o tom é espírita. Não tem outra situação, tá certo? Lembrando bem, porque o pessoal vai achando que vai ter pornografia. Não tem. Não, de jeito nenhum. É tom espírita, tá certo? Uhum. Mas infelizmente, gente, o nosso tempo acabou. Foi ótimo, tá certo? Luiz. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui. Não vai ser a primeira só, não. Vão ter outras vezes, tá bem? Qualquer evento que vocês tiverem lá, comuniquem comigo para eu poder trazê-los aqui e já ir divulgando, tá certo? Tá certo. As suas considerações finais, por favor. Agradecer, né? Gratidão. Primeiro a equipe da nossa Mãe Maria, né? Por nos mostrar esse novo caminho, né? Porque nós aqui encarnados, não estávamos pensando que isso fosse acontecer. Mas o chamado veio e esse grupo, esse colegiado. Atendeu a esse chamado. Estamos lá no nosso Lar Espírita Doce Maria, muito, muito gratos à espiritualidade maior. Eu também gostaria de agradecer e pedir quem quiser comparecer, que leve seus filhos, suas crianças para a evangelização. Eu sou evangelizadora. Eu fico muito feliz porque a casa precisa dos jovens e das crianças.
e agradecer ao Luiz essa oportunidade desse contato e dessa divulgação da Casa Nova, e que muitas casas possam vir, porque nós estamos precisando de abrir bastante casas para o convívio entre todos nós. Então, muito obrigada a esse estúdio que nos acolheu, muito obrigada por tudo, e a espiritualidade maior por esta grande oportunidade também. Pois é, gente, infelizmente o tempo é curto, tá certo? Agradecemos a audiência de vocês, agradecendo a Ana e Dona Lourdes. Olha, gente, eu cismo de chamar as duas de Rita. Não sei o porquê, mas, sabe, agradecido por tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus.